Hoje, já agradecer a Deus pelo esforço que os irmãos fizeram para estarem de manhã na escola bíblica dominical. Eu acompanhei pelas fotos no grupo e fiquei muito agradecido a Deus. De forma que eu quero incentivá-los a nós continuarmos frequentando a escola bíblica dominical. Amém, amados? Se todos que estiveram na escola dominical hoje assentarem no coração o propósito de estarem aqui no domingo pela manhã, então nós vamos conseguir influenciar, convencer, motivar outros irmãos. Vamos dizer amém a esta atitude? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no seu primeiro livro. Qual o nome? Parece que eu ouvi alguém falar Apocalipse. Não, jamais. Gênesis, capítulo 26. Localizem, por favor. Ótimo. Eu ia pedir um pouquinho, uma polegada só no som. Eu preciso me ouvir. Eu tenho ministrado a palavra de Deus diariamente. Eu preciso me ouvir. Tá bom, queridão. Tá bom, meu amor. Deixa eu ver quem é que está lá operando. É o Tiago. Não, isso aí já foi chamado de amor, já sim, já. Já, Tiago. Que bom, meu filho. Tá bom, você é muito bonito. Olha como ele ficou lá. Ó. Muito bem, queridos irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 26. Vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 6. Depois continuaremos a leitura do versículo 12 ao versículo 24. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe o homem daquele lugar a respeito da sua mulher, ou melhor, Isaque ficou em Gerar. Versículo 6. A partir do 12, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque,
porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Síntina. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Amém. Tome assento, queridos irmãos. Amados irmãos, este capítulo 26 fala de uma seca muito grande. Seca, literalmente falando. Seca geograficamente falando. E esta seca produziu muitas consequências, porque ela foi uma seca prolongada. E então imaginem as famílias, o gado e as plantações, tudo pereceu com aquela seca tão grande. Mas a minha proposta nesta noite não é a de discorrer sobre esta seca literal, geográfica, que aconteceu lá em Gerá, nos dias de Isaque. A minha proposta, na verdade, é tirar lições desta seca para falar-lhe de uma outra sequidão, a sequidão espiritual. Existe uma sequidão espiritual e ela, se não for tratada, ela traz consequências maiores, tragédias maiores. Olhem para cá, guarde bem isto no coração. Todo cristão passará por uma sequidão espiritual. Todo cristão, uma ou mais vezes, na vida cristã, vai passar por uma sequidão espiritual. O que é sequidão espiritual? São épocas de abatimento espiritual. São épocas de esvaziamento espiritual. São épocas que, além do abatimento espiritual, acontece também uma crise existencial. O que é a crise existencial? É quando você começa a não sentir mais motivos para viver. É quando você começa a não encontrar mais motivações para viver. Às vezes, alguns cristãos não chegam a sofrer uma crise existencial plena, completa, mas vão lastimando, vão desistindo, vão murmurando, vão abrindo mão da vida, e muitas coisas na vida ele passa a não gostar, a não achar graça nenhuma, a não achar significado. Por que lutar por isso? Já lutei, não deu. Por que insistir? Insisti, não consegui nada. E de forma que esta crise existencial, se for alimentada, vai nos desumanizando e vai nos fazendo desistir da vida. Geralmente, a sequidão espiritual dá lugar a uma crise existencial. Porque quando estamos secos, áridos, espiritualmente, nossa mente também está vazia, nosso espírito, nossas emoções estão vulneráveis, tudo em nós está fragilizado. Por isto que eu vos digo que é mais sério uma sequidão espiritual do que uma seca, literalmente. E eu quero daqui extrair lições para lhe ensinar como se fortalecer em tempo de sequidão. Repita isto comigo, por favor. Como? Continuem. Será que são capazes de repetir? 1, 2, 3. É difícil pedir para os irmãos recitarem sem ler na tela. Mas se você pudesse tirar os olhos da tela e repetir, aí eu vou lhe aplaudir. 1, 2, 3. Vocês estão olhando para cá. Olhando para cá, ficou bonito. Tirou. O Daniel fez isso, é muito inteligente. Ele pensa rápido. Obrigado, meu amor. Como se fortalecer em tempo de sequidão?
Amados e queridos irmãos, existem irmãos que estão sabendo, estão sentindo que estão passando por uma sequidão espiritual. Mesmo assim eles vão reagindo, mesmo assim eles vão se esforçando, mesmo assim eles estão pensando em Deus, querendo Deus, confiando em Deus. Ao tempo que existem outros irmãos que sabem que estão sofrendo uma sequidão espiritual e não fazem nenhum esforço. Se entregam logo, desanimam logo, descongregam-se e fica completamente entregue a todo tipo de fraqueza. A diferença está de como nós reagimos a este período de sequidão espiritual. O que é que eu devo fazer, pastor Gilmar, se eu sentir que eu estou na igreja, eu estou na casa do Senhor, mas eu estou sofrendo uma sequidão espiritual? A primeira coisa que você deve fazer, você precisa seguir a orientação de Deus. Irmãos, na hora da sequidão espiritual, do abatimento, a nossa tendência é escolher a nossa direção. É escolher para onde nós vamos. É escolher o que vamos fazer. É decidir sozinho o que vamos fazer. É por isso que muitos irmãos, em momentos, em épocas, em crise de sequidão, eles tomam decisões erradas. Por quê? Porque eles tomam decisões sozinhos. Vou embora desta igreja, vou embora deste ministério, vou embora desta cidade, vou embora desta congregação. Aqui eu não fico mais, aqui não serve mais para mim. Decisões tomadas isoladamente, sozinhos. Quando chega um período desse, que você sente, eu estou passando por um deserto, você tem que ter cuidado em buscar a direção divina. Isaac estava sofrendo uma crise espiritual, além da sequidão geográfica ali em Gerar. E ele toma uma decisão sozinho. A palavra diz que ele foi consultar o rei dos filisteus, já com tendência para ir para qualquer lugar. O Senhor aparece. O Senhor confronta Isaac. O Senhor manifesta-se a Isaac e diz o que está aqui no primeiro versículo. Sobrevindo a fome, a terra, além da primeira que a vida nos dias de Abraão, foi Isaac para Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Isaac já morava em Gerar. Eu não tenho tempo para mostrar-lhes isso, mas ele nasceu em Gerar. Quando Abraão e Sara deram luz, ou Sara deu luz, eles habitavam em Gerar. E Isaac nasceu ali. Aonde ele nasceu, estava sendo maltratado por uma seca. E ele certamente está indo conversar com o rei de Gerar para dizer: vou embora, já estou indo, já tomei a decisão. Deus que é misericordioso, Deus que nos ama, Deus que sempre toma a iniciativa, mesmo quando nós estamos agindo precipitadamente. A Bíblia diz: apareceu o Senhor a Isaac e disse: não desça para o Egito, fique aqui. Aleluia! E esta é a primeira iniciativa para nós nos fortalecermos em um tempo de sequidão. Procurar a direção do Senhor. Percebam o que a Bíblia diz. Disse o Senhor: não desça para o Egito. Eu vou fazer uma aplicação desta frase bíblica para dizer que toda escolha sem a direção de Deus, toda escolha sem a participação de Deus, é uma descida perigosa. Todas as vezes que nós fazemos uma escolha sem a certeza de que Deus está participando dela, não será um avanço.
não será um progresso, não será uma subida, será uma descida. E toda descida é perigosa. A Bíblia diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Cuidado com as descidas. Está sentindo-se angustiado, abatido. Há uma crise, eu estou na igreja, mas parece que está faltando algo. Não estou plenamente satisfeito. Pare para ouvir a direção de Deus. Quantos entenderam isto e podem glorificar a Deus? Amados irmãos, quantos filhos de Deus estão aí nas encruzilhadas da vida, na bifurcação da vida, porque estão passando um período como este e estão arrancando os cabelos da cabeça. Quando ele amanhece, ou ela diz: já sei, vou fazer isso. Quando anoitece, não é mais isto, é aquilo. Pare com tudo isto para ouvir a voz do Senhor. É para ir ou é para ficar? É para ficar ou é para ir? Eu quero a tua direção, ó Deus. Irmãos, sair sem a direção de Deus pode resultar em uma tragédia. Agar, mulher de Abraão, com a permissão de Sara, saiu pelo deserto, sem rumo, com seu filhinho Ismael. Ismael devia ser um pré-adolescente. E a Bíblia diz que, a certa altura no deserto, ela não soube mais para onde ir. E a sequidão era tão grande, literalmente, que ela parou, acabou a água da botija, e ela pensou: eu não vou ver o meu filho morrer. Para não vê-lo morrer, ela abandonou a Ismael e caminhou, abandonando a criança. Meu Deus, quando nós não temos orientação divina, nós podemos tomar atitudes bruscas, atitudes loucas, atitudes desumanas. É difícil uma mãe pegar uma criança, largar no deserto e dizer: já que vai morrer, deixa morrer. Outra vez a misericórdia de Deus entra em ação e o anjo do Senhor diz: Agar, Agar, volta, porque a criança não morrerá. Deus abriu os olhos dela, providenciou uma fonte, a criança bebeu, e o Senhor disse: ele também será uma grande nação, que são os árabes. Levante a sua mão comigo agora, em o nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, eu faço um compromisso contigo. Na hora da sequidão espiritual, na hora da crise espiritual, eu não vou agir sem a tua direção. Diga comigo: por mais aflito que eu esteja, eu vou buscar a tua direção para que eu não morra no deserto. Deixa eu ver quem está orando. Deixa eu ouvir quem está orando. Aleluia. Aleluia. Agar ouviu a voz de Deus no deserto. Isaac ouviu a voz de Deus em uma seca tão grande. Sabe o que é que Deus está mandando lhe dizer? Apesar da sequidão, Deus ainda fala no meio da crise. Deus ainda fala nos desertos da vida. Deus não para de falar. Nós é que nos perturbamos e temos dificuldades para ouvir. Mas Ele não para de falar. Quantos têm certeza de que Deus não para de falar? Glória a Deus. Glória a Jesus para sempre. Queridos irmãos, a segunda coisa que precisamos fazer quando estivermos passando por um estágio de sequidão espiritual. Pastor Gilmar, eu venho ao culto, mas não me satisfaço. Percebo que o culto é uma bênção e abençoador. Os irmãos saem vibrando,
testemunhando, eu me esforço, mas volto sentindo-me árido, seco. Certamente há alguma coisa na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, que está provocando o deserto, que está provocando uma sequidão espiritual. Você vai ter que detectar. É no casamento, nas finanças, no emprego, nos outros relacionamentos. Alguma coisa está sugando, esgotando. São doenças, são enfermidades, porque a enfermidade abate, claro que abate. Você tem que pedir a graça de Deus para saber o que é. Segunda coisa, nós precisamos voltar a nossa mente para as promessas de Deus. Oh, glória a Deus! Eu gostaria de ouvir alguns irmãos verbalizando isto comigo. Diga comigo, na hora da sequidão espiritual, eu preciso trazer à memória as promessas de Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor teve compaixão de Isaac, disse: Isaac, fica aqui em Gerar, mesmo no meio desta sequidão, desta fome, desta falta de água, porque aqui eu vou te abençoar, e eu vou te abençoar por causa da promessa e da aliança que eu fiz com Abraão, teu pai. Oh, glória a Deus. Quem tem promessas de Deus aqui? Só quem tem. Quem não tem, esconde a mão debaixo da poltrona. Quem tem promessa de Deus, levante a mão com ousadia. Deixa eu ver. Esse óculos me ajuda porque eu olho a distância também. Deixa eu ver. Tens promessa de Deus? Tens promessa de Deus? Aleluia. Segure a mãozinha. Uma noite aqui eu pregando sobre promessas de Deus, o Espírito de Deus me usou e eu disse: o mais difícil você já tem, a promessa. Adore a Deus. Se você tem promessa de Deus, mas está sendo provado, testado, está numa sequidão espiritual, não desista, não caia no deserto. Relembre a promessa de Deus, abrace a promessa, tome posse da promessa, reclame as promessas, viva as promessas. Oh Deus, Deus acalma o coração de Isaac e diz: eu vou te abençoar nesta terra, porque eu prometi a Abraão teu pai, e eu vou fazer de você nesta terra uma grande nação, e eu vou abençoar você como nação, e através desta nação eu abençoarei as nações. Por que você esquece das promessas de Deus, irmã? Porque que na hora da sequidão espiritual você só fita os olhos nos sintomas, na crise, na dor, no que não deu certo, no rolo, no problema. Por quê? Já que tem disposição para isso, por que não tem também para retomar as promessas de Deus? Oh, glória a Deus para sempre. Mas sobre promessas que nos tiram, que nos fortalece em tempo de sequidão, eu quero que você guarde isto no coração. As promessas de Deus, elas são sustentadas mediante a obediência. As promessas de Deus, elas são sustentadas mediante a obediência da nossa parte. As promessas de Deus, elas são mantidas em nós, cumpridas em nós, realizadas em nós, consumadas em nós, mediante a nossa obediência. Voltem comigo lá para os primeiros versículos. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida no dia de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela,
serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão obedeceu. Alguém pode repetir isto comigo? Abraão obedeceu. Deus está socorrendo, tranquilizando Isaac, porque Isaac é filho de Abraão, é filho da promessa, com quem Deus fez uma aliança. E ele está dizendo, Abraão obedeceu. Se eu tivesse tempo esta noite para falar do alcance, dos benefícios, dos resultados da obediência a Deus. Porque Abraão obedeceu a Deus, toda a nação judaica é abençoada por Deus. Porque Abraão obedeceu a Deus, até a igreja de Jesus Cristo é abençoada, porque a igreja é o novo Israel. A obediência de Abraão está trazendo bênçãos para nós. Eu quero que somente os pais levantem as mãos. Inclusive nós temos novos pais aqui. Só os pais levantem as mãos. Onde estão? Quando eu digo os pais, eu acho que dá de entender o meu português. Os pais, pais e mães, ainda vale. Ainda vale. Os pais, será que ainda estão lembrados disso? Reuniões com pais e mestres, ainda estão lembrados disso? Os pais, segure a sua mão comigo, deixa eu olhar. A maior herança e a maior bênção, senhores pais, que nós podemos deixar para os nossos filhos é a obediência a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Permitam-me, pastores, enfatizar isto. A sua obediência e fidelidade a Deus será a maior bênção, a maior herança que o Senhor vai deixar para os seus filhos. A sua obediência a Deus serão as maiores bênçãos, bênçãos mesmo, materiais também, que o Senhor vai deixar para os seus filhos. Sabe por que Isaac está sendo protegido, abençoado, prosperado? Porque Abraão, pai de Isaac, obedeceu a Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Muitas das vezes nós, os pais, nós estamos ansiosos, ávidos. O que é que eu vou deixar? O que é que eu vou dar para eles? O que é que eu vou deixar para os filhos? Claro que devemos ter este cuidado. Devemos trabalhar nesta direção. Mas nós esquecemos que a maior bênção que vamos deixar para os nossos filhos é a bênção da obediência. E no futuro, o filho dizer, meu pai não está mais aqui, minha mãe não está, mas a bênção de Deus que começou com ele e com ela, a bênção de Deus que eu tomei conhecimento através dele, através dela, a aliança de Deus feito com ela, está refletindo na minha vida, está valendo até hoje, está de pés. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. O outro lado também é verdade. Tem alguns pais aí roubando as bênçãos dos filhos. Por quê? Porque como pai, como chefe de família, como mãe, são desobedientes a Deus.
Você já sabia que quando você desobedece a Deus, se você é dono de família, é mãe, é pai, você estará trazendo consequência para a sua família? Porque você recebeu um sacerdócio. Ai, pastor, nunca havia pensado nisso. Quem instituiu o casamento? Quem? Quem? Foi Deus. Foi Deus. Quando o chefe de família, pai e mãe, conscientemente, voluntariamente desobedece a Deus, eles estão trazendo consequências para os seus filhos também. E quando eles obedecem a Deus, eles estão trazendo bênçãos. Querem ver uma coisa? Quando Ismael estava como criança, morrendo de sequidão no deserto, gritando, chorando, e Agar afastou-se para não ver a tragédia, a Bíblia diz, e então o Senhor lembrou-se de Abraão, aleluia, e o anjo disse, Agar, a criança não morrerá. Sabe por que aquele menino não morreu? Porque ele era filho de Abraão. Amantu e clamarás. Me cantou, do canta lá bagas. Oh, que Deus fiel, que Deus amigo, que Deus fantástico, tremendo. O menino nasceu de uma precipitação de Sara. Eu não vou dar luz mesmo, meu senhor Abraão. Vai lá, deita-te com Agar. Mas ali estava o DNA de Abraão. Ah, este menino não foi escolha minha. Este menino não foi ordem minha, mas o meu amigo Abraão é da Chorianda Labai. Meu amigo Abraão é fiel a mim. Meu amigo Abraão nunca quebrou aliança comigo. Eu vou poupar a vida desta criança por causa de Abraão. Quantos querem glorificar e aplaudir a Jesus Cristo? Aleluia. Só os pais, outra vez, só os pais, só os pais. Só os pais. Se tiver uma mãe ou um pai perto de você, pegue na mão desta outra mãe que está aí, ou deste outro pai. Vai, pegue na mão dele. Aleluia. Se estiver aí perto, diga assim para ele, não esqueçamos. Nós somos pais. Nós podemos, porque temos a influência espiritual, a autoridade espiritual, para abençoar ou para estragar a bênção de nossos filhos. Se nós obedecermos, Deus vai se agradar da nossa obediência e vai ter compaixão de nossos filhos. E vai abençoar os nossos filhos. Só os que crêem nisto, abra a boca e glorifique a Deus e adore a Deus por isto. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Quase que em último lugar, eu quero lhe ensinar mais 2 passos para nos fortalecermos em tempo de sequidão. Nós estamos abordando o aspecto espiritual. Em tempo de sequidão, nós precisamos reabrir as antigas fontes e cavar novos poços. 2 vezes eu quero ouvir vocês. Vamos dizer assim, em tempo de sequidão, precisamos reabrir antigas fontes e abrir novos poços. Aleluia, aleluia. Vamos voltar para Gênesis 26. Agora vamos a partir do versículo 12. E por isso, a partir do 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois em grandes números de servos, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os seus servos, de seu pai havia cavado nos dias de Abraão. Daqui para frente, 3 vezes,
Isaque chamou os seus servos e disse: o meu pai Abraão cavou poços aqui em Gerar. Agora vão lá, cavem, para desentupir os poços que meu pai cavou e que os filisteus entupiram. O Senhor está mandando eu dizer ao seu coração: se você quiser a renovação de Deus, a graça de Deus, o renovo espiritual, você vai ter que cavar os antigos poços, aleluia, retomar o primeiro amor, glória a Deus. Você vai ter que voltar ao princípio da palavra, ao princípio do temor, ao princípio da oração, ao princípio da santidade. Enquanto não desentupir os antigos poços, não vai fluir a bênção. Escute, guarde no seu coração, Isaque, ele não só tinha que abrir de novo os poços entupidos, eles tinham que, o servo de Isaque, tirar os entulhos de dentro dos poços. Só para que eu tenha certeza de que estão com a Bíblia aberta. Quem entulhou os antigos poços que Abraão havia cavado? Quem os entulhou? Oh, bonito, parabéns. Os filisteus. Você quer pregar para a igreja comigo? Olhe para o irmão e diga assim: será que os filisteus entupiram os teus poços? Será que os filisteus entupiram tuas fontes? Será que as tuas fontes não estão fluindo porque os filisteus vieram e entupiram? Pare para pensar nisso. Alguém está pensando? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pastor Gilmar, que tipo de entulho os filisteus usam para entupir nossos poços? Alguns tipos de entulho. Primeiro, vou chamar de entulho da tradição. Irmão, tem irmãos que vão servindo a Deus alegremente, novidade de vida, batismo com o Espírito Santo, alegria, louvor. Daqui a pouco ele abandona tudo isso e faz um retorno para trás. Eu não sei que vantagem tem nisso. Faz um retorno. Aí, em vez de ficar na palavra, fica nas tradições. Tem igrejas por aí que estão voltando para as tradições. Tem gente por aí que suas igrejas precisam de candelabro. Estão voltando para as tradições. Os filisteus estão querendo nos enganar. Outro entulho que eles usam, querem saber qual é? É aquele entulho que eu vou chamar vida mista, vida dupla. Dê uma olhadinha para o irmão e diz assim: prepara. Vai, fala aí para ele, ajuda ele aí. Diz: prepara, vai pegar agora. Deixa eu ver quantos minutos nós vamos ficar nesse túnel apertado. Pelo menos uns 5 ainda dá. Vida dupla. Vida dupla. Oh, os filisteus estão nos enganando. Os filisteus estão entupindo nossos poços. Os filisteus estão dizendo: isto aqui não é mais errado. Isto aqui já pode. Não podia naquela época, mas agora pode. E nós estamos trocando santidade por alguns costumes. Estamos trocando o temor de Deus por algumas coisinhas parecidas. Os filisteus estão nos enganando. Estão entupindo nossos poços. Olha aqui para mim, porque o Senhor está falando para nós
e para milhares de gente aí à distância. Guarde no seu coração, porque Deus está falando com você. Pare de fazer ouvido de mercador. Você veio para a igreja, foi para ouvir a voz de Deus. Se não for para ouvir a voz de Deus, fique em casa assistindo qualquer porcaria. Você vem para cá para ouvir a voz de Deus. Para de fazer ouvido de mercador. Segura esse queixo. Para com esse chiclete. Trava esse celular. Deixa de ser irreverente. Respeita a presença de Deus. Respeita. Respeita. É hora de conectar-se com o trono da graça. Desconecta-te deste celular que te escraviza. Ele é útil quando sabemos usá-lo. Você agora não sabe passar 10 minutos sem este aparelho. Desconecta, porque o trono de Deus está com saudade de você. O trono de Deus está te esperando. A presença de Deus está te esperando. Essa geração dos cabeças baixas não levantam mais a cabeça para adorar e celebrar o Senhor, porque estão sempre ocupados. Eu te confronto em o nome de Jesus Cristo. Oh, você tem pastor que te ama, mas não tem pastor para te passar a mão nestas ignorâncias. Os filisteus estão te enganando. Sabe como é que os filisteus estão entupindo nossos poços? Com uma sexualidade aflorada. Uma sexologia. Porque tem gente inventando desculpas para todos os seus tipos de erros sexuais. Sabe o que está acontecendo? No meio de muitas igrejas. E eu estou orando a Deus, nos guarde, guarde nossos filhos, guarde nossos jovens, guarde nossos adolescentes. Sabe o que está acontecendo? Jovens fazendo sexo antes do casamento. E casados fazendo sexo fora do casamento. Um dia o dono da igreja vai passar o manto dele e vai puxar tudo quanto é máscara e vai dizer: eu sou Deus, eu sou o Senhor, a igreja é minha, abadorou cantaramanai, ela é o meu corpo, ela é a minha agência na terra. Erema xarabagai, erema turi cantarabahas. Os filisteus estão nos enganando. Eles estão dizendo: pode sim. Depois, Salmo 50 na cara e Deus perdoa do jeito que perdoou Davi. Toma cuidado. Não brinca. Não brinca. Porque Esaú pediu perdão com lágrimas e não alcançou. Porque cometeu o pecado programado, consciente. Os filisteus estão querendo entulhar os nossos poços. Sabe como é que a gente sai da sequidão espiritual? Abrindo os poços antigos, tirando os entulhos, mas não para só na experiência passada. Abre novos poços. Levante a mão comigo em o nome de Jesus. Parou por quê, meu filho? Porque você parou. Aleluia. O Senhor não quer que você fique parado, petrificado. As experiências passadas são válidas, mas o Senhor está dizendo: eu quero te conduzir a uma nova dimensão. Abre outros poços. Eu tenho mais para você. O meu reino não é limitado. Quantos creem nisto, fiquem de pés. Adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus. Projeta para nós aí, jovem Daniel, Isaías 58, versículos 11 e 12. Isaías 58, versículos 11 e 12. Oh, aleluia. Aleluia. Deus
continua levantando no ministério Cristo para Todos uma geração de jovens com a ousadia de Isaac. Uma geração com a ousadia de Isaac é uma geração que tem coragem de retomar, desentupir os antigos poços e abrir novos poços. Oh, quantos querem a ousadia de Isaac? Oh, o Espírito Santo é esta água. O Espírito Santo é esta fonte. Eu quero que a igreja leia comigo: se nós obedecermos a Deus, Ele vai nos tirar da sequidão espiritual e vai fazer isto aqui. Leiam comigo. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Oh, aleluia, aleluia. Quantos querem esse tipo de bênção aqui? Quantos querem? Aleluia. Eu quero orar não só com os jovens, com todos os irmãos que, recebendo a revelação de Deus esta noite, que está dizendo: não morra no deserto, não morra neste desânimo, não morra nesta sequidão. Que desânimo é este, irmã? Que desânimo é este, irmão? Todos que ouviram a voz profética de Deus e que agora querem orar dizendo: Deus, hoje eu quero desentulhar os poços antigos, quero retomar os meus valores e quero abrir novos poços. Sabe como é que se abre novos poços? Disse Jesus: quem beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão rios, rios, nunca mais vai ter sequidão, fluirão rios de água viva. Eu não prego a palavra sem propósito, claro que não. Pode ser um, podem ser dois, podem ser mais de dois, contanto que sejam aqueles que querem superar uma sequidão espiritual. Venha aqui perto de mim, subir este altar aqui. Oh, glória, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Oh, aleluia. Sequidão espiritual. Eu não estou dizendo, eu não fiz uma chamada, ainda não fiz, chamando quem está afastado dos caminhos do Senhor. Não. Do jeito que você está, você vai para o céu. Vai. Mas sabe o que acontece? É que se você se conformar, explicar, justificar esta sequidão espiritual, você não vai entrar em Canaã. Você vai cair no deserto. Você vai morrer no deserto. Meus filhos, eu os tenho como os filhos. Não deixe os filisteus te enganarem. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Não deixe os filisteus te enganarem. Escute. Qual foi o último culto que você chorou adorando a Deus e conseguiu falar em línguas estranhas? Faz quanto tempo? Cuidado com esta sequidão, hein? Cuidado. Pastor Gilmar, quando chega às terça-feiras, eu não esqueço do culto, eu lembro, mas não tenho vontade de vir. Qualquer coisinha me prende em casa. Sequidão espiritual. Porque quando está fluindo, a gente diz assim: vou beber de novo, vou me reabastecer de novo. Querem orar comigo por eles, pastores?
Venham cá, meus homens de Deus. Vem. Aquela mão de compaixão, aquela mão amiga. Esta igreja sabe que quando Deus me toma com este ímpeto, com esta braveza, quanto mais braveza, mais amor, quanto mais braveza, mais compaixão. Para de esconder, irmão. Para de esconder. Eu estou acompanhando aqui alguns jovens e alguns irmãos que eu não tenho dúvidas estão na sequidão espiritual. Se Deus me ordenar mais um pouco, qualquer culto desse eu te pego pela mão. Nunca falhará. Minha sorte Ele mudará. Aleluia. Diante dos meus olhos. Deus, levanta uma geração. Levanta uma geração, Deus. Levanta uma geração. Nunca falhará. Eu sei glória, que glória, glória, glória. chegará. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero Anderson, pega esse microfone, porque o teu coração é quebrantado. Ore pela juventude, por toda a igreja. Oh Senhor, aleluia. Oh Pai, aleluia. Senhor, aleluia. Senhor, a tua palavra veio de encontro ao nosso coração nesta noite, Pai. Ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja, Senhor. Ao coração de muitos jovens que aqui estão, Senhor. E eu sei que muitos também que não tiveram forças de sair do seu lugar para vir aqui, Pai. Mas que também sentiram, Senhor, a tua palavra vindo de encontro a eles. Senhor, nós queremos tomar a nossa posição nesta noite, Senhor. Posição de filhos, posição de servos, posição, Senhor, de adoradores, de instrumentos nas tuas mãos, Pai. Senhor, tira de nós tudo aquilo que te entristece, Senhor. Tudo aquilo que nos afasta de ti, Pai. Tudo aquilo que faz com que nós pareçamos com o mundo, Senhor. Não, nós queremos ser diferentes, Pai. Nós queremos ser moldados, Pai. Nós queremos ser espelhos para esta geração, Senhor, que precisa de uma mudança, de uma transformação, Senhor. Por isso nos toma em tuas mãos esta noite, Pai. Fortalece-nos, Senhor, na tua presença, Pai. E que nós possamos trilhar nos teus caminhos, Senhor Jesus, com verdade, com nosso espírito contrito, Senhor, desejando agradar a ti, desejando santidade, desejando diferença, desejando nos encontrar contigo de uma maneira que nós nunca nos encontramos antes, Pai. Temos novas experiências, temos novos, Senhor, encontros, Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, nessa noite receba a nossa oração, Senhor. Receba o nosso clamor, Pai. Muda-nos, nos aquebranta, Senhor. Nos quebra, Pai. Nos faça de novo, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A igreja continue orando. Oh, glória. Os filisteus foram derrotados. Filisteus foram vencidos. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, glória. Alguém aqui para aceitar Jesus? Pastor, hoje eu vim ao santuário, Deus me trouxe aqui, Deus falou para mim, Deus me usou, eu sei disso. Então, se você estava com a vida toda entulhada, hoje o Senhor está te chamando para fazer uma limpeza total. Eu estou aqui. Esta braveza minha é a autoridade de Deus e é amor de Deus por você. Eu quero orar por aqueles que dizem, pastor, eu quero que Jesus venha desentulhar a minha vida esta noite. O termo parece pesado, mas é verdade, está na Bíblia. Há alguém aqui?
Nós temos alguns minutos para concluir este culto. Está aqui mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Pastor, eu quero que Jesus venha desentulhar a minha vida. Caiu muita coisa lá, muita coisa. Se você sabe que ainda precisa deste processo, venha cá em nome de Jesus. Já estão aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, já estão. A igreja estenda as mãos para cá. Pastor Aguinaldo vai orar por esta vida. E em seguida, Pastor Marcos Landim estará encerrando este culto. E terça-feira nós vamos estar aqui. Em o nome de Jesus. Quantos confirmam dizendo amém? Louvado seja Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos esta noite por termos ouvido mais uma poderosa porção da tua palavra. Deus, te exaltamos por esta vida que está perante o teu altar. Deus Todo-Poderoso, perdoa seus pecados, escreve seu nome no livro da vida. Que teu Espírito Santo seja uma tocha sobre o seu coração, trazendo-lhe paz, conforto e alegria da salvação. Deus eterno, o céu está em festa, por isso nós te exaltamos pela manifestação do poder da tua palavra esta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o seu povo. E todos dizem amém. Quem diz amém, aperte a mão de alguém. Meu Deus, Aleluia. Nunca